Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pessoal, continuamos na nossa proposta de revisão, aula de exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse momento nós iremos trabalhar o módulo 114. Esse módulo ele fala de concavidade da função quadrática. Tudo bem? Então vamos lá. Determine o valor de k para que a função f de x igual a 5 mais k x ao quadrado mais 2x menos 7 admita um ponto de máximo. Então vamos pensar, gente. Se essa função quadrática admite um ponto de máximo, então a concavidade dela está para baixo, porque ela vai assumir um ponto de máximo. Tudo bem? E o que a gente aprendeu? A concavidade estando para baixo significa que o A ele é menor que zero. Nesse caso, qual é a continha que a gente vai fazer? Temos que identificar em nossa função quem é o A. Nesse caso, o A é o coeficiente dominante, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado. Então, esse é o A. Portanto, o que a gente vai fazer? 5 mais k precisa ser menor que zero. Daí a gente desenvolve. K vai ser menor e menos 5. Então tá aí a nossa solução. Tudo bem? Então, ó, conjunto solução. K pertence aos reais, tal que o valor de k precisa ser menor que 5. Foi? Vamos à nossa segunda? Olha lá. Determine o valor de P para que a função f de x igual a 3 menos 2px ao quadrado mais 6x menos 4 admita um ponto de mínimo. Pessoal, se a função possui um ponto de mínimo, então a concavidade ela está para cima. Então, aqui seria, então, o ponto de mínimo. Nesse caso, o que a gente aprendeu? Se a concavidade está para cima, então o A ele é maior que zero. E aí, na nossa função, a gente verifica quem é o A. O A é o coeficiente dominante, ou seja, o coeficiente do termo de grau 2. Portanto, 3 menos 2p precisa ser maior que zero. Daí a gente resolve. Menos 2p maior que menos 3. Nesse caso, a gente pode agora multiplicar por menos 1. E aí a gente vai encontrar, troca o sinal, vai para 2p, inverte a desigualdade e troca o sinal. Portanto, 2p precisa ser menor que 3. Então, o p precisa ser menor que 3 por 2. Foi? E aí, vai ficar então o nosso conjunto de solução, pessoal? Olha lá. P pertence aos reais, tal que P precisa ser menor que 3 por 2. Foi? Então tá aí, gente. Vou trocar o quadro, trazer mais exercícios para a gente treinar. Olá, alunos! Chegamos então à nossa segunda questão. Olha lá, em relação ao gráfico da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3, pode-se afirmar que, daí nós temos 4 afirmativas. E aí, ó, complete com verdadeiro ou falso. Então nós temos que analisar cada uma e aí decidir se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Essa função é uma parábola com concavidade voltada para cima? Vamos ver. O coeficiente dominante é menos 1. Se o coeficiente dominante é negativo, a gente aprendeu que a concavidade está voltada para baixo. Nesse caso aqui, está dizendo que ela está voltada para cima. Portanto, a primeira é falso. E aí, se a gente olhar para a última, está dizendo o seguinte: é uma parábola com concavidade voltada para baixo.
Então, nesse caso, pessoal, aqui vai ser verdadeiro. Note que o A é negativo. Então, se o A é negativo, com cavidade voltada para baixo. Tá legal? Vamos então na segunda. Está dizendo assim, a função não toca o eixo x. Pessoal, se a função não toca o eixo x, então a equação do segundo grau associada à função, ela tem um delta negativo. Então precisamos verificar se o delta vai dar negativo. Vamos lá, pegar a equação do segundo grau associada. A nossa função é f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Então vamos calcular o delta da função do segundo grau associada. B ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, menos 4, o A que é menos 1 e o C que é menos 3. Então o valor de delta está dando 16, menos com menos está dando mais com menos está dando menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Portanto, o delta é 16 menos 12, delta igual a 4. Pessoal, nesse caso a gente pode perceber que o delta é positivo. Portanto, a função não toca o eixo x, isso é falso. Tá? Porque para a função não tocar o eixo x, o delta deveria ser negativo. Como o delta deu positivo, então a função ela toca o eixo x e ainda vai tocar em 2 pontos. Tá legal? Então vamos analisar agora a nossa terceira. Está dizendo assim, a função toca o eixo y em menos 3. Pessoal, se ela toca o eixo y em menos 3, basta a gente olhar para a função e ver qual é o termo independente, tá? Olha lá, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 3. Olha aqui o termo independente, ó. Menos 3 é o termo independente. Então, esta função ela vai tocar o eixo x no ponto, né, 0 para x e menos 3 para y. Portanto, ela passa no número menos 3, no eixo das ordenadas, ou também conhecido como eixo y. Então, nesse caso aqui, a função, né, ela toca o eixo y em menos 3, isso é verdade. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a participação de todos. Façam, por gentileza, os exercícios propostos em seu material didático e os exercícios do formulário. Aguardo vocês em nossa próxima aula.